Gente, bom dia, aqui é o professor Léo para mais uma aula de semiótica, tá? Aqui é o nosso sala de aula. Mais uma vez eu coloco o código à disposição para vocês, ok? Uma primeira observação que eu gostaria de fazer, viu, gente? É que sempre que vocês forem postar alguma atividade, não postem aqui na parte do mural, tá? Vocês podem ver aqui, ó, no mural, aqui é só para quem não quiser se expor, né? Você não coloca nenhuma observação aqui, tá? Você vem aqui, porque fica público, você vem na segunda opção, que é a parte de atividades, e clica nessa opção, porque ao clicar nessa opção você vai ter o conjunto de atividades que o professor passa, e ao fazer isso você vai ter acessibilidade privada às ferramentas do Google Sala de Aula, de modo que você não se exponha, né? Aí vai depender também da sua intenção, tá? Aí, sempre que eu for mostrar algum material de vocês, eu vou pedir permissão, né, justamente para que você se sinta à vontade ou confortável para colocar os seus trabalhos para a gente, tá? Eu já recebi alguns vídeos, tá? Recebi 3 vídeos aqui e um no Zap, super legal, né? Eu creio que é importante que eu receba mais materiais, né, de semiótica, né, daqui para o dia 24, então vou esperar um pouquinho mais, não é? Até a data específica, porque aí a gente faz um diálogo sobre o trabalho de vocês, tá? Agora, se vocês preferirem, né, digam aí no chat que eu já posso mostrar automaticamente os vídeos que vocês fizeram depois da apresentação dessa primeira parte da aula, ok? Então, gente, uma primeira observação que eu gostaria de falar para vocês, né, é que vocês se sintam à vontade para publicar o material de vocês, seja no mural, seja na parte de atividades. Agora, na parte de atividades é melhor para mim. Por quê? Porque eu tenho como fazer uma devolutiva para vocês mais rigorosa, e além disso eu tenho como lançar as notas de vocês, porque o sistema abre quando você faz o upload do trabalho, o sistema fica aberto para eu colocar a nota automaticamente, ok? Então é essa a primeira observação que eu gostaria de colocar para vocês. Então sempre que vocês forem colocar os trabalhos, tentem postar aqui na parte de atividades, ó. Você vai na opção ver atividade, e ao ver atividade você tem a opção também de fazer a anexação do arquivo que está sendo solicitado, tá bom? Aí essa primeira atividade, só para relembrar os alunos que não estavam presentes em sala de aula, é essa aqui, ó. A partir do conceito que foi compartilhado em sala de aula, entre no seguinte endereço, né? Esse endereço tem a ver com a análise semiótica do filme Matrix, tá? É um artigo super legal que você pode acompanhar, né? E tem uma relação muito esmiuçada, né? Em cima, né? Uma relação de avaliação em cima de cada elemento que o filme coloca pra gente, para que você possa entender mais ou menos como é que você produz um sistema de interpretações, né, produz um conjunto de interpretações em cima da obra que você vê, e através disso você constrói uma linguagem criativa. Isso aqui é um exemplo muito legal, né, de como é que você pode fazer a semiótica, por exemplo, de um filme. O trabalho, de todo modo, não tem a ver só com semiótica de um filme, pode ser outra coisa adicionada para você, tá? De acordo com as suas expectativas, de acordo com o seu gosto. Mas o importante é que o material que você esteja que você esteja avaliando seja um material rico em símbolos, porque aí você vai criando novos discursos em cima daquilo que você está vendo. É claro, em cima daquilo que você está vendo, você também vai encontrar significados ocultos que você pode revelar para uma pessoa, e esse significado oculto não estava muito claro para a gente, né? Para mim, por exemplo, né? Então é isso que eu peço para que você realize, tá? Aí, dando continuidade ao que está escrito aqui na nossa atividade, gente. Após ler esse artigo, isso aí vai ficar a critério de você ler ou não, mas é um exemplo legal para você observar. Leia o artigo que está anexado no Google Sala de Aula. É o seguinte, no texto você poderá observar mais detalhes sobre como acontece a análise semiótica em relação a um filme e como ela pode ser usada para interpretar o filme, para interpretá-lo, né, no caso, como está escrito aqui. Seguindo esse exemplo, né, seguindo o exemplo de como é que a pessoa fez lá a análise do filme, e após a leitura do texto, você pode escolher um filme ou videoclipe que goste ou faça uma interpretação sobre as simbologias que nele estão contidas, ok? Aí logo em seguida, ao fazer essa interpretação, você vai fazer a anotaçãozinha, né?
Aí você pode se sentir na liberdade de fazer um vídeo ou outro tipo de trabalho que você queira entregar para o professor. O importante é que você possa exercitar sua capacidade de interpretação de elementos em cima daquilo que você escolheu para avaliar, tá? Aí, assim, é importante ver as mensagens ocultadas que estão por trás das palavras, dos sons, das cores e das imagens. Geralmente existem simbologias, mensagens ocultas, subliminares, a gente chama subliminares na publicidade e propaganda, que querem comunicar alguma coisa e geralmente comunica, só que você nem percebe, né? E aí é interessante você estar atento a isso aí também, porque a publicidade vai trabalhar muito essa questão das mensagens subliminares ocultas por trás daquilo que você tá vendo, né? E aí a semiótica, ela ajuda muito na análise desse tipo de mensagem subliminar que está nas coisas que a gente vê. E também a gente depois pode planejar fazer coisas também com mensagens ocultas ou subliminares, porque a gente vai construindo, né? É como se tudo que a gente faz tivesse duas camadas, a camada mais superficial e a camada mais escondida. E nessa camada mais escondida é que você coloca a riqueza simbólica do seu material, né? Aí, gente, depois disso, você pode fazer esse vídeo ou não. Você pode fazer um vídeo de curta duração, de 1 minuto a 3 minutos, ou pode fazer outra coisa, né? Aí você pode postar esse material aqui. Eu não estabeleci o prazo para essa semana, né? Vocês estão livres para pensar, refletir sobre esse trabalho, logo em seguida mandar para mim, tá? Isso vai depender da capacidade criativa de você também, mas eu acertei de início com a Vitória que que disse que vocês acataram, que a data de entrega seria dia 24 de agosto, né? Um outro detalhe interessante, finalizada essa pequena observação, é a seguinte, gente, é que vocês observem que existem 2 salas de aula, né? 2 Google Salas de Aula. Então, sempre que você for postar o trabalho, posta, por exemplo, trabalho de semiótica foi pedido, aí você coloca no sala de aula semiótica. Trabalho de design você posta no sala de aula de semiótica, tá? De design, tá? Design é uma sala, semiótica é outra. Você vai colocar o trabalho de acordo com aquilo que está sendo pedido. Sem mais delongas, vamos aqui iniciar o conteúdo da aula de hoje, que será uma continuação daquilo que nós tínhamos discutido antes, né? Só que nós vamos dar alguns passos adicionais. Eu falar um pouco da semiótica, né, na perspectiva de um autor norte-americano chamado Peirce, mas a gente, antes de falar disso, vai abordar outros temas e, junto com esses outros temas, tá? A gente vai falando desse autor norte-americano, tá? Aos poucos a gente vai apresentando ele para vocês, tá? E aí, vamos lá. Eu quero que vocês observem, antes de tudo, isso aqui que eu acho que vocês vão gostar muito, tá? In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion. But it's there, just around the corner, and it keeps you going. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer. Reparem que nesse trailer do Cyberpunk,
Eu vou voltar aqui um pouquinho. É um jogo que alguns de vocês já conhecem. Esse trailer você já tem um conjunto de referências super bacana de outras coisas que foram feitas anteriormente, né? Eu vou deixar aqui essa material bonito aqui pra gente conversar, com essa logo de fundo aí do filme. Isso é um jogo, tá? De 2077, o Cyberpunk, né? Que puxa referências de filmes da década de 80 e de 90 e também puxa referências de livros, né? Então, imagina a interatividade, né? Jogo, né? Filme e livro, né? Existe uma multiplicidade de referências que foram usadas para construir esse material. E é assim que a gente pode fazer as interpretações semióticas do que a gente vê, né? Aqui a gente pode fazer também uma avaliação do presente do mundo que a gente vive por meio do Cyberpunk 2077. Por exemplo, a crise nos Estados Unidos, né? Esse colapso que está acontecendo nos Estados Unidos e ao mesmo tempo está surgindo uma série de movimentos rebeldes, né? Black Lives Matter, né? E outros movimentos mais que estão começando a questionar o sistema. E aí tem aquela questão da distopia, né? O que é essa questão da distopia? É quando você não tem mais um horizonte possível, então é necessário, você não aceita mais as utopias, porque o mundo parece que não deu tão certo assim, né? E aí o Cyberpunk fala um pouco disso. No mundo que não deu tão certo assim, né? O que é que a gente, como é que a gente passa a viver? É uma descrição de como é que a gente está vivendo. De alguma forma, o Cyberpunk, esse filme bacana aqui, esse jogo bacana, ele puxa para um filme chamado Blade Runner. E aí, esse filme Blade Runner é super legal, porque ele já apontava para uma série de coisas que nós viríamos a ver hoje no mundo que nós temos, né? Um mundo muito, de algum modo, sombrio, mas que pode nos encher de esperança posteriormente. Uma outra coisa legal que você pode observar é que o Matrix, de algum modo, está ligado com o Cyberpunk, que nós vimos na aula passada, e, né, no trailer, né? Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que a análise semiótica de um jogo como esse aqui não começa no próprio jogo. Muitas vezes você vai ter que estudar as referências fundamentais que foram utilizadas para construir esse jogo, né? Não só as imagens, não só a ação que está disponibilizada, né, assim, não só os personagens que são construídos no jogo, né, naquele momento presente, mas você tem que ver a cadeia histórica do passado que está implicada no presente, né? E aí, nesse sentido que eu gostaria de fazer uma comparação. Vamos fazer essa comparação aqui, né? A comparação que eu gostaria de fazer é com o filme Blade Runner. Vamos ver aqui o filme Blade Runner. O trailer do filme Blade Runner, tá? É um filme com Harrison Ford. Eu estou abrindo aqui para vocês o trailer. Observem como as imagens são similares, são parecidas, tá? Aí vocês me dizem o que vocês acham, tá? Vamos fazer uma comparação dos elementos que estão no Cyberpunk e dos elementos que estão aqui no Blade Runner. Vamos ver. E aí comentem comigo no chat quais são as interpretações que vocês fazem do Cyberpunk, né? E o que é que tem de parecido lá no Cyberpunk, nesse jogo do Cyberpunk, com esse filme do Blade Runner, tá? Vou aumentar aqui o volume. Vamos lá. Los Angeles, 2019, né? Nós estamos em 2020, né? Um filme antigo que fazia referência a 2019, ano passado, né? Curiosamente, nós não temos naves espaciais, mas o contexto em que nós vivemos é parecido com o que o filme relata em alguns aspectos, né? Curiosamente, o Cyberpunk 2077 vai falar dessa data mais para frente, né? Num ambiente ainda mais tecnologizado, né? Mais robusto em termos de aspectos digitais. Mas vamos lá. I need your deck. This is a bad one. Worst yet. There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants. 3 male, 3 female.
They slaughtered A 20. Blade Runner's job is to hunt down replicants. Manufactured humans you can't tell. Aqui ele está falando de homens que são criados como replicantes, são clonados, são como robôs. E aí o filme tenta colocar isso de uma maneira muito clara, a comparação entre a humanidade e a desumanidade. Quem é mais humano, os homens ou os robôs? E aí tem essa dicotomia no filme, né? E essa dicotomia no filme, essa coisa contraditória, porque mostra claramente que os robôs, ou as pessoas que... os replicantes, né? Eles tinham mais sentimentos artificialmente produzidos do que os homens, e ao mesmo tempo os homens estavam começando a caçar aqueles robôs que tinham mais sentimentos humanos do que os próprios homens, né? E aí isso é a temática do filme, porque embaralha na nossa cabeça quem é mais humano do que quem, né? Os robôs, as máquinas se tornaram mais humanas do que os próprios homens. As duplicações, os clones dos homens e das mulheres se transformarem mais humanos do que os próprios homens, e os homens que se desumanizaram começam a caçar, né, essas máquinas mais humanas. E aí existe essa coisa, né, de fusão entre homem e máquina, né? E isso está um pouco também na distopia do Cyberpunk 2077, mas de uma maneira que não vai falar necessariamente de replicante, mas vai falar de outras coisas que chegam a esse ponto, tá? Mas vamos continuar aqui, tá? Desconsiderem essas passagens em inglês aqui. From the real thing. What's this? Roy Batty. Probably the leader. There was just one outfit making replicants that superhuman. The Tyrell. Atenção específica nas imagens, olha, né? Tem naves, assim como no Cyberpunk, não é? Você consegue observar alguns diálogos possíveis e aí vai cortar para as partes de ação, né? Quando você começa a observar isso, essas conexões possíveis, olha só, como o contexto parece com o do Cyberpunk. You ever see this girl, huh? Never seen a Muslim. What I didn't know was they were looking for me. Tem todo um problema existencial aqui. E qual é o problema existencial? Quem eu sou, qual é a minha memória, qual é a minha história, né? Isso aí some da característica principal da memória do personagem principal. Ele se põe a virar um tipo de caçador, né? Caçador de androides, né? Isso aqui é uma das androides que ele se apaixona, tá? Ok? É um filmaço, eu recomendo que vocês assistam. Ok? Aí, gente, uma outra coisa interessante é que junto com esse filme você tem outra coisa super bacana, que é o quê? Que é isso aqui, ó, esse livro do William Gibson, Neuromancer. Neuromancer foi um outro livro, foi um outro formato de comunicação humana que foi criado, né? E que aborda também os mesmos temas, né? William Gibson, Neuromancer, né? Isso aí de algum modo está no Matrix, que já estava no Blade Runner, né? Ou seja, você tem uma coisa que estava no livro, mas ao mesmo tempo está no filme, ao mesmo tempo está num jogo, né? Existe a interatividade de plataformas que vão resgatando temas antigos, atualizando eles e transformando em coisas mais interessantes, né? Então, o que é interessante? Essa relação, né, entre livro, filme e jogo é parte da semiótica também, certo? Quando você junta essas várias plataformas de comunicação, o que você passa a ter? Você passa a ter um conjunto de obras humanas, né, que foram criadas a partir de ressignificações de obras humanas anteriores, tá? E a semiótica é exatamente isso. Antes de você criar uma coisa nova, você tem que entender o passado daquilo que você quer fazer referência. Ao fazer isso, você vai ressignificar e vai produzir uma coisa nova. Esse livro, Neuromancer, é um livro do William Gibson, é clássico e ele é entendido como um livro clássico do ponto de vista desses temas distópicos, né? Mas existem outros livros que você pode usar também para falar desses temas, né? Para abordar esses temas, né? Mas de qualquer forma, o que eu gosto, qual era o meu objetivo aqui? Mostrar para vocês que é possível falar de um assunto através
de várias plataformas diferentes, né? E com essas plataformas diferentes, você pode construir interpretações infinitas de novas coisas, né? E aí, o que é que acontece? Mas nessas interpretações infinitas, você pode estabelecer pontos comuns, né? Por exemplo, o que é comum no livro, o que está no livro que também está lá no jogo? O que está lá no jogo que também está nos filmes que eu coloquei como referência, tá? O que está no Matrix, no Blade Runner, no Cyberpunk, no Neuromancer, que une as obras e que você pode, na verdade, ao fazer isso, construir uma plataforma de formas de comunicação humana para que você possa depois criar a sua obra plural, né? Você pode depois criar uma coisa de acordo com as suas expectativas. Mas é bom ter essas referências de fundo, mas que essas referências apontando para vários lugares, entende? Vários lugares, vários sentidos implícitos em várias plataformas, né? Livro, cinema, jogo, série, tá? E aí é esse aspecto que eu gostaria de reforçar com vocês para poder falar do Peirce, né? Falar de semiótica do ponto de vista do Peirce, né? Porque assim, mostrando essas imagens, mostrando esses detalhes que você pode amadurecer a sua visão plural das coisas que você assiste, né? Tudo que nós vemos é uma coisa de perspectiva. Às vezes a gente olha a coisa de um ângulo, quando a gente olha para um filme, a gente olha as coisas de um ângulo. Quando a gente olha para um livro, olha de outro ângulo. Quando a gente olha para um game, a gente olha de uma outra forma super diferente, né? E aí o que acontece? É como se você tivesse vários olhares diferentes e dependendo desse olhar, você vai criar uma coisa sua, né? E aí, muitas vezes o que é interessante é você juntar todos esses olhares, certo? Juntar todas essas interpretações de filme, livro e game e jogar dentro da sua obra criativa, né? Da sua obra audiovisual, da sua obra escrita, do seu documentário, do seu videozinho, do que você tem mais interesse, né? Essa também é uma dica interessante que eu dou para vocês. Quando vocês forem fazer os vídeos, estiverem fazendo os vídeos, olhem, por exemplo, as referências que aquilo que você tá olhando fazem, né? Não, a Beyoncé, né, publicou um filme, um videozinho curto sobre a história da África, mas quais são as referências que ela puxa, né? E de onde é que ela está tirando aquelas referências e aquilo ali dialoga com o quê, né? Ao mesmo tempo, você tem a Lady Gaga, né? Quais são as referências da Lady Gaga? Até que ponto existe uma relação dela, uma relação de continuidade entre o que ela faz e o que a Madonna fazia? Como é que você pode juntar as duas coisas diferentes para fazer uma interpretação bacana dos clipes da Lady Gaga, né? É isso que eu gostaria de reforçar com vocês para a gente dar continuidade à nossa aula, tá bom?